Filipenses 2. Culto de celebração, 19 de fevereiro de 2023. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Já somos quase 120 inscritos no canal. Inscreva-se no canal, compartilhe a palavra, que é a palavra, no YouTube, Facebook. Não retenha a palavra. Filipenses 2, assim que você encontrar, se você pode se colocar em pé, nós estaremos lendo a palavra do Senhor em reverência, Filipenses 2, a partir do verso 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Amém? Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, sem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro pelo Espírito Santo, Deus, que essa palavra mude as nossas vidas. Eu oro, Pai, porque a Tua palavra tem que mudar o nosso comportamento. Nós temos que ser tocados pelo Espírito Santo. Que essa palavra ela entre realmente na mente e no coração. E que a gente a pratique, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos dê oportunidade nessa semana de praticar a Sua palavra. Praticar tudo o que for dito aqui para a honra e glória do Seu nome. Amém. Vamos nos assentar, igreja? O apóstolo Paulo, preso em Roma, nós estamos continuando a carta aos Filipenses. Ele começa a escrever a carta e fala: olha, não se preocupem comigo, eu estou bem. Alegre-se no Senhor. Independentemente da circunstância, independente se você passou ou não no vestibular, independentemente ou não se você foi aprovado naquele concurso, independentemente de tudo que acontece, alegre-se no Senhor. Eu estou bem, porque a minha alegria está onde, filha? No Senhor. O Espírito Santo ele veio dizer aqui hoje para mim e para você que a alegria nossa deve estar no Senhor. Nós não conseguimos isso, só conseguimos isso através do Espírito Santo. E Paulo numa masmorra dizendo, viu, sejam frutíferos, frutifiquem, deem frutos. A palavra de Deus diz que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Então, na verdade, amados, o apóstolo Paulo, ele vem dizer para nós, através do Espírito Santo, que o nosso viver deve ser o quê? Em Cristo. O meu viver e o seu viver deve ser o quê? Em Cristo. E a gente já vem há 2 domingos falando de humildade, mas que o Espírito Santo de Deus pede em nome de Jesus que a gente realmente se alegre no Senhor.
que essa palavra, ela não entre só no seu ouvido e saia. Nós não estamos num clube, nós estamos na casa do Senhor. E é como tal que nós temos que estar aqui, para receber a palavra, para ouvir, para orar, para clamar, porque é a palavra viva. É o próprio Deus falando comigo e com você hoje. Que a gente se alegre, que a gente frutifique, que a gente viva em Cristo, que a gente tenha humildade. Porque é isso que Jesus Cristo interessa para mim e para você. Ele se interessa na minha vida, Ele se interessa na vida de cada um de vocês, amém ou não? Ele não se interessa no mundo, Ele não se interessa no carnaval, Ele se interessa que eu e você, a nossa mente, o nosso coração, esteja o quê? Voltados a servi-lo de uma forma digna. Que a gente vive e desenvolva, vivendo as palavras, vivendo tudo aquilo que Jesus Cristo viveu. Eu pedi para vocês repetirem a palavra hoje, que é o objetivo maior de nós estarmos aqui. E eu, quando estava lendo esse texto, isso que eu pedi para vocês lerem, ele veio na minha mente. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Eu sou salvo. O que é desenvolver a minha salvação se eu sou salvo? E aí você vai orando e Deus vai falando para nós, através do seu Espírito Santo, que o desenvolver a minha salvação e a sua salvação é o quê? É o quê? Crescer na estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui, para desenvolver a nossa salvação. Para nos tornarmos, filha, forte. Não é porque você saiu do interior da Paraíba e veio aqui para Indaiatuba que Deus não está com você. Ele está com você. Está com você. Eu sei que é difícil, que é um outro ambiente, que é outro tudo. Mas essa igreja te apoia. E eu já te falei isso. E aqui eu estou falando para todos. Mas quem vai mais te apoiar é Jesus Cristo. E Ele está contigo. O Espírito Santo de Deus vem falar aqui que desenvolver a salvação é prosperar. Não é ficar rico. Não é. É prosperar. É nós não termos o quê? Necessidade. Desenvolver a salvação é aumentar o nosso conhecimento intelectual. Aquilo que você faz na escola, filho, você está o quê? Se desenvolvendo intelectualmente. E eu oro para que essa igreja, assim como eu oro para a minha vida, para que a gente o quê? Melhore intelectualmente, que a gente conheça mais, não só a Bíblia, mas o que está à nossa volta. Então, estar se desenvolvendo na salvação é que eu e você também tenhamos valores morais voltados à palavra. Totalmente contrário às obras da carne, para que eu e você tenhamos e façamos boas práticas no Evangelho. Porque quando você está na Unicamp, você está sozinho. Quando você está lá em Patos, você está sozinho. Quando eu estou no cemitério, eu estou sozinho. Então que a gente desenvolva essas boas práticas. E a palavra de Deus diz que em obediência. E a palavra de Deus diz que em temor e tremor. Lemos isso ou não lemos? Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Amados, quando eu li tremor, Deus me levou para um verso, para uma passagem maravilhosa que diz: a tua justiça, Senhor, a tua justiça, ela é tão grande como as montanhas, mas os teus juízos é um grande abismo. Eu vou repetir. A justiça de Deus é o quê?
uma grande montanha. Por quê? Porque você vê. É praticamente impossível você não ver uma grande montanha. Então, ter tremor a Deus é saber que você vê como uma montanha o juízo, a justiça dele. Mas ter tremor a Deus é saber que quando eu e você não praticamos a palavra, nós vamos entrar no juízo de Deus. E aí o juízo é um grande o quê? Que você não sabe. Você sabe o que tem no grande abismo? Então tremer, ter tremor, é isso. É pensar algumas vezes antes de fazer bobagem, antes de pecar. Porque a justiça a gente vê, o juízo não. E o temor, como diz a palavra, ele é o princípio do saber. Essa reverência, essa busca é o princípio do saber. Mas a palavra de Deus diz que os loucos desprezam, o mundo despreza. O mundo despreza o temor, o ensino e a reverência. Sim ou não? Então, que em nome de Jesus, eu e você, pelo Espírito Santo do Senhor, que a gente saiba que esse temor é obediência. Com liberdade, porque Deus ele não me obriga a fazer nada. Deus te obriga a fazer alguma coisa? O que Ele quer é o nosso coração. O que Ele quer é a nossa mente. E Deus ele é tão educado, Ele é tão perfeito, que Ele nos leva hoje a Provérbios 2, eu convido você, se você pode, Provérbios 2, eu quero ler Provérbios 2, se você pode, eu estarei lendo a partir do verso 1. Ele me respeita e te respeita tanto, que Ele quer dizer o seguinte para mim e para você, igreja. Provérbios 2, a partir do verso 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá. Então você entenderá o tremor do Senhor e achará conhecimento de Deus. Depois que eu aprendi a palavra ser na Bíblia, eu sempre presto atenção. Porque o ser é o quê? É o condicional. Se você aceitar as minhas palavras, você não é obrigado a aceitar as palavras de Deus. Se você aceitar as palavras de Deus, se você guardar no seu coração, se você der ouvidos a Deus, se você der ouvido à sua sabedoria, se você inclinar o coração, se você pedir inteligência, mas gritar por entendimento. Olha aqui, gritar. Por que gritar? Por que a gente grita por entendimento? Porque a gente quer ir para lá, mas Deus está mandando nós ir para lá. Se a gente não grita, a gente vai para o lugar errado. Porque a nossa alma grita, sim ou não? Quantas e quantas vezes achamos que estamos indo para o lugar certo? Por quê? Porque não gritamos. Então, o que Provérbios está dizendo é que eu e você devemos gritar por entendimento. Buscar sabedoria como a prata. Como é que você busca a prata? A prata você encontra em qualquer lugar?
Você não tem que procurar a prata. A palavra de Deus aqui é a mesma. Buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procura um quê? Como é que você procura tesouro escondido, Vladimir? É fácil? É fácil então? Não, não é fácil. Para mim não é. Eu não sei para você. Eu sou muito sincero em dizer que não é fácil. Então, que em nome de Jesus Cristo, amados, a gente saiba que buscar a sabedoria de Deus, filho, buscar o temor, buscar o tremor, não é fácil. Requer esforço. Requer esforço, filho. Se Deus te trouxe para cá, Ele tem algum motivo. E eu creio que não é para sofrer. Só que nós temos que encontrar um tesouro. E se nós fizermos tudo isso, como diz a palavra, se nós buscarmos a prata, João, se nós buscarmos o tesouro, Gabriel, se nós irmos, filho, em cima, se nós entendermos e escavarmos, nós então o quê? Entenderemos o temor do Senhor e acharemos o conhecimento de Deus. Mas isso só não basta, porque a palavra de Deus hoje, ela diz que aliado a tudo isso, a gente faça tudo sem o quê? Murmurar. Sem se queixar. Ó vida, ó céu, ó azar. Nós somos especialistas em murmuração. Só eu não, todos nós. Então que a gente faça sem murmurar, sem discutir. Que a gente seja irrepreensível, preservando a palavra, porque somos o quê? Para Deus nós somos o quê? Puros. Para Deus nós somos como criança, porque Deus nos deu o que Ele deu para Jesus, que é luz no mundo. Porque a partir do momento que eu prego o Evangelho, que nós pregamos, nós somos luz. E onde há luz há segurança, onde há luz há Jesus Cristo. Só que nós estamos aqui hoje, amados, em nome de Jesus Cristo, para que o nosso caráter, ele seja tratado. O que o Espírito Santo quer hoje de você e de mim é só uma coisa. Colocar em prática tudo o que eu falei. Porque se a gente sair daqui e não colocar em prática, Vladimir, esquece. E Jesus Cristo, Ele nos traz hoje, e às vezes eu não entendo quando Ele fala que Ele tem que dar a outra face quando Ele é esbofeteado. Eu não entendo. Mas a palavra de Deus aqui, ela é clara. Porque eu e você às vezes teimamos. Eu e você às vezes teimamos de criticar parentes, de criticar chefes, de criticar amigos, de criticar irmãos na igreja. Nós somos especialistas. Nunca está bom. O Espírito Santo de Deus quer mais hoje de nós. Ele quer que eu e você abençoem quem está nos perseguindo. A palavra de Deus diz para a gente abençoar e não amaldiçoar. A palavra de Deus diz hoje que o mal não vença na sua vida.
que a ira não vença na sua vida. O que o Espírito Santo está falando para mim e para você hoje, quem tem que vencer o mal é o bem. O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje, em nome de Jesus Cristo, que a gente tem que surpreender o diabo. Que o diabo tem que olhar para mim e falar, puxa vida. E eu quero ler uma passagem para você para encerrar. E eu quero que você abra e guarde essa passagem. Porque eu orei para que essa passagem seja uma verdade na sua vida. Provérbios 25. Eu oro para que você ponha em prática. Eu oro para que Deus te dê uma oportunidade de colocar esses 2 versos em prática. Pô, pastor, mas eu oro. Todos abriram? Provérbios 21, 25, 21. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque assim você o quê, igreja? O que está escrito aí? Amontoará brasas vivas aonde? E o Senhor o quê? O que significa isso? Você, filha, dá o pão para quem tem fome, sendo seu amigo, é fácil. Água, então, é mais fácil ainda, né? Para quem é o seu amigo. Ou algum necessitado que você vê na rua. Mas é absolutamente anormal. É absolutamente estranho para o mundo, eu e você, darmos comida e bebida aos nossos inimigos. É por isso que quando assim a gente o faz, o nosso inimigo recebe, porque nós temos inimigos reais, né, às vezes. E quando ele recebe o comer e o beber, ele não entende, é como se essa brasa ficasse na cabeça dele. Mas espera aí um pouco, mas, puxa vida, por que o João está me dando de beber e comer? Eu não gosto dele. Eu não vou com a cara dele, eu critico. Pô, Elias, eu não estou te entendendo, cara. Por que eu estou precisando, mas você seria a última pessoa que viria me auxiliar. Pô, Vladinei, ô João, o João não vai com a minha cara, eu não vou com a cara dele, a gente tem essa... Eu estou precisando, foi ele que me salvou. É fácil isso, gente? Eu oro para que Deus te dê uma oportunidade para que você cumpra esse mandamento, para que você cumpra esse provérbio. Sabe por quê? Porque Deus vai o quê? No final do verso, vai o quê? Te recompensar. Ele vai encher o seu espírito do Espírito Santo do Senhor. Você vai se fortalecer em Deus. Só que para isso você tem que temer, você tem que tremer, você tem que buscar o tesouro, porque quando você encontrar, fala, está aqui, ó. Está aqui, ó. Eu estou te abençoando. Porque Deus vai me recompensar. Eu vou me fortalecer no Senhor. Amém, igreja? Nós temos que ser diferentes.
Nós temos que buscar ser diferentes. Porque nós somos luz. Nós temos que exalar isso, irmão. Senão não vai valer a pena. Vale a pena. Eu tenho certeza absoluta que você tem alguém que você tem algum tipo de sentimento. Infelizmente todos nós temos. Que Deus te dê a oportunidade para você colocar essa palavra em prática. Busque. Busque. Tire esse coração de pedra. Jesus Cristo na cruz, Ele tirou todo o coração de pedra. Se a gente quer que realmente essa igreja, ela cresça, a gente tem que fazer a diferença nessa igreja. Eu oro para isso. Que as pessoas que congreguem nessa igreja, elas sintam o nosso amor, gente. Sintam que nós somos diferentes. E que não é fácil. Porque a gente tem que pagar o preço. Oro por você, Elias. Oro por você, Vladinei. Venho orando pela Ana, para que a gente se fortaleça cada vez mais como igreja. E as pessoas que chegarem aqui, elas têm que saber que nós somos diferentes. Elas têm que sentir que nós somos diferentes. Nós só podemos ser diferentes se nós buscarmos ser diferentes. Se nós tivermos experiências reais com Jesus Cristo. Experiências de perdão. Experiências que fogem às vezes o nosso entendimento. E de chegar ao ponto de eu dar água para o inimigo. Falar perdão. Come aqui. Amém? Vamos ficar.